eu deixo a parte final do curso para falar de verbo, né? Se a gente pensar coletivamente, tá? As aulas de análise sintática são as que mais importam para vocês no vestibular, em termos de pergunta, tá? Por quê? Porque a análise sintática é a base para um monte de matéria, vocês sabem. Análise sintática é base para pontuação, análise sintática é base para colocar. Bom, você está mutado por algum motivo. Alguém me mutou. Peraí, gente. Quem que tá me sacaneando, maldito? Ó, não fui eu. Alguém me Porque mutou. certeza que você pensou que fui eu, certeza. Não, eu acho que é o David, porque ele derruba a aula do Júlio César, de geografia. Quem? O David derruba a aula do Júlio César, de geografia. Só O porque o Davidson. Júlio César ouve Sobrou pra pode. mim, sabia. Sobrou pra mim. O Davidson, tá louco? Bom, eu vi que apareceu um bagulho aqui. Bom, gente, então, estava dizendo, né? Análise sintática, para responder pergunta de vestibular, Desculpa, eu vi a frase do Felipe e não aguentei. Desculpa, que o poder corrompe o homem. Bom, então, análise sintática, individualmente, coletivamente, é a matéria que mais importa para o aluno, tá? Porque ela é pré-requisito para muita coisa. Agora, quando a gente olha individualmente, verbo é a matéria que mais cai, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma de que quando a gente começou as aulas de conjugação verbal, já tem umas 2 semanas, né, de aula, quando a gente começou a gente começou conjugação, emprego, agora concordância, tá? Terminando concordância, a gente vai terminar a apostila 4, tá? E aí na apostila 5 só tem 2 assuntos, tá? A minha apostila 5 é muito estendida, a matéria é bem tranquila. Nós temos lá regência, crase e figuras de linguagem. Então eu estou bem tranquilo em relação ao tempo, a gente vai fechar a matéria, tá? Então, gente, essas aulas em que a gente está estudando verbo, tá? São aulas de onde vão sair questões para vestibular. Conjugação, emprego, concordância, regência. O próximo assunto depois de regência é crase, mas não dá. Separar crase de regência é um equívoco teórico. Tá? Então, esse bloco de aulas, tá? É um bloco de aulas de onde mais a gente tem certeza de onde vão sair questões. E eu estava conversando com vocês, né, antes de começar a aula, do problema da previsibilidade do vestibular. Problema deles, não nosso. Tá? O vestibular ser previsível, o que possibilita a gente, professor de cursinho? Dar aula em cima daquilo que a gente cai. Pô, posso falar uma coisa nada a ver? Eu vou precisar tirar o Doca daqui, porque ele tá dando cada puta peido, mano. Desculpa, mas não tá dando. Peraí, Doca. Mano, o que você comeu? Desculpa. Vai pra lá. Sai fora, Doca. Vai pra lá. Sai fora. Desculpa. Puta, não, é ele sim. Puta que pariu, meu. Sai fora. Se fosse eu, não falaria, né, David? Caraca. Putz, lá, vida, mano. Comeu urubu esse cachorro. Desculpa. Gente, então eu tava falando o seguinte. Dada a previsibilidade do vestibular, tá? É uma arma muito poderosa pra gente. Então, olha bem o que eu tô te falando. Que desse conjunto de aulas, tá? Vai sair questão de vestibular. E, para e pensa assim, gente. Se a gente quantificar questões de português gramática, tá? Porque tem português texto, né? Lembra como eu falo? Gramática como pré-requisito para texto, tá? Se a gente quantificar, as questões de português, elas têm uma quantidade muito... Português gramática. Elas têm uma quantidade muito pequena no vestibular. Para um conteúdo tão grande, vira meio loteria. Estão compreendendo? Então, você imagina um aluno que perdeu aula pra cacete durante o ano, não é o caso, tá? Porque vocês estão tendo chance de assistir também depois gravada. O aluno perdeu aula pra cacete, aí o aluno assistiu uma aula e aquele assunto caiu no vestibular. E o outro aluno que assistiu todo o curso, faltou só naquela, se ferra. Vocês estão entendendo?
Então, quando o assunto é muito previsível, que é verbo e tal, o aluno tem que se ligar. Então, por exemplo, vocês estão tendo aula para caralho, o tempo de estudo para vocês está menor, isso é fato. Vocês, fatalmente, gente, estão acumulando matéria, isso é meio inevitável, e é programado, portanto, não se coloquem um peso emocional acima do que tem que ser colocado, é programado para que o aluno não se sinta ocioso. A gente não pode deixar o aluno se sentir ocioso. Por outro lado, a gente também tem que controlar a ansiedade do aluno. Então, o aluno fala, pô, Rubão, está atrasando muita matéria. Então, é programado. Tem muita coisa para estudar. É programado. Aí, gente, é que vem a sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Aí que vem a sagacidade, aí é que vem a esperteza, aí que vem a experiência do aluno. Se eu estou fazendo uma puta de uma abertura longa, te falando que essa matéria é altamente vestibulável, você, na hora de estudar na sua casa, o que você tem que fazer? Deixar as matérias que têm menos incidência para trás e estudar as matérias que têm mais incidência. E não ficar estudando por quantidade, mas sim, eu falo isso sempre, por qualidade. Tudo bem? Tá? Então, gente, a abertura é longa para reforçar, tá, a importância do estudo das matérias que a gente tem visto. Desde a aula de pontuação, e já se vão aí 3 meses quase, tá? Desde a aula de pontuação, eu te falo o seguinte, é uma matéria que você vai usar no vestibular. Se não, em pergunta na redação. Pontuação, eu falei para vocês. Pontuação é certeza de que você vai usar a aula na redação. Vai cair pergunta de pontuação? Não sei te dizer. Como, na verdade, eu não sei te dizer o assunto de nenhuma pergunta no vestibular. Eu sei qual cai mais, qual cai menos por estatística. Só isso, tá? Pessoal, estamos diante de mais uma aula que você vai usar na redação. Agora, você tem que ver que por trás dessa aula, outra vez, tem aquele conceito de variantes linguísticas. Então, antes de apresentar qualquer coisa, dá uma olhada nesse texto aqui, ó. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, gente, é o começo de um treinamento que foi dado para a gente na Unicamp, tá? Por um dos coordenadores do vestibular. Olha a frase dele. Os carro tá tudo sendo roubado. Os carros tá tudo sendo roubado. Olha a frase de baixo. Os carros estão sendo roubados. Pergunta na bucha, direto. Sentido igual ou diferente? Sentido igual ou diferente? Sem pestanejar. Eu preciso de uma resposta. Essas frases têm sentido igual ou diferente? Em qual das duas tem mais de um carro sendo roubado? Em qual das duas tem mais de um carro? Pelo amor de Deus. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Eu vou ter que ser daqueles professores... Boa, Bia. Eu vou ser daqueles professores que tem que pedir, pelo amor de Deus, para não responder? Então, Bia, em qual das duas são todos os carros que estão sendo roubados? Na primeira. Então, aqui, ó. Tá bom, a Bia vai conversar comigo por... O sentido é diferente, certo? Agora, os carros... Vai lá, Bia. Opa! Os carros todos estão sendo roubados. Agora, o que eu tenho? Que o sentido é igual. Tudo bem, gente? Tudo bem? Que o sentido é igual. A pergunta é, efeito de sentido igual ou diferente? Efeito de sentido igual ou diferente? Diferente. Mas... Olha como pareceu diferente. Diferente. Mas a diferença está no enunciado. O que é enunciado, gente? Frase ou no
Enunciador. Quem que é enunciador? Aquele que fala. Vocês estão me acompanhando? No enunciador. Então, vejam, há erros, vamos colocar aspas nessa palavra erros. Há erros de gramática que não comprometem o enunciado, mas sim comprometem quem? O enunciador. Para um minutinho e transporta isso para a tua situação de vestibular. Na sua redação. O examinador não vai te conhecer pessoalmente, você não vai conversar com ele. Só que o examinador vai criar uma imagem de você. Ele vai criar qual imagem, gente? A imagem que você passa para ele. E você vai passar para ele uma imagem por meio das palavras que você colocar no seu texto. Então, o que eu quero que você tenha noção? Erros de concordância, porque, turma, essa frase aqui, o que ela tem é erro de concordância. Erro de concordância verbal e nominal. Tá? Não estou nem explicando o que é concordância verbal ou nominal, eu vou conceituar já já. O que eu estou querendo passar para vocês? Que na redação, erros de concordância verbal, ok? Comprometem a figura do enunciador. Não necessariamente do enunciado. Pode ser também do enunciado, mas é garantido sempre do enunciador. É garantido sempre do enunciador. Por favor. Deixa eu ver se eu monto uma frase. Foi publicada por uma universidade inglesa. Não. Já sei. Ó, pesquisadores de uma universidade inglesa. Calma. É que eu estou montando a frase agora, vai ficar professores de uma universidade inglesa. Vejam, gente. Agora eu vou puxar para texto, tá? Eu vou puxar para texto. Peraí. Deixa eu só abrir aqui, ó. Que mantém pesquisa sobre a civilização romana há 200 anos, divulgaram recentes descobertas. É sofisticadíssimo o que eu estou te perguntando. Vou ficar bem feliz, porque eu vou te fazer uma pergunta de texto. Tá? Vou te fazer uma pergunta de texto. Agora, gente, olha como por trás da pergunta de texto tem um conhecimento de gramática. É isso, ó, você que está me ouvindo aí, você que está pensando nessas faculdades que tem provas feitas pela VUNESP e FUVEST e ENEM, que eu acho que são todos vocês, tá? Tem que ter consciência desse troço que texto, que depende de gramática, é mais difícil. A pergunta é: explique a incoerência, ô inferno, incoerência da frase e a reescreva eliminando a incoerência com as mínimas alterações possíveis. Pronto. Pronto. Gente, ó, vejam, eu não comecei a matéria ainda, tá? Eu estou tentando posicionar vocês, tá? Frente à matéria. Aqui em cima, uma questão de gramática totalmente solta, em que isso aqui tem que ficar claro. Essa frase, além de afetar o enunciador, essa frase aqui de baixo afeta também o enunciado.
Essa aqui não afeta o enunciado, ó. Essa só afeta o enunciador. Então, o que eu estou garantindo? Erro de concordância sempre afeta, no mínimo, quem? A figura do enunciador. Parei, antes de continuar a questão. Se sua figura está comprometida, ó, pensa no corretor, tá? Se a tua credibilidade está comprometida, a tua redação, a tese dela é uma tese fraca. Você está entendendo onde que eu cheguei? Vocês estão entendendo, gente? Eu comecei de erro de concordância para a tua redação, mostrando que tua tese fica fraca, porque a tua figura fica fraca. Vocês sabem que não existe menos. Vocês sabem. Se eu escrevo assim, ó, eles têm menos chances de entrar, todo mundo vai ver o erro do menos. Só que o tem também está errado. Vocês sabem que o tem teria que ter um acento assim? Quando eu falo eles... Opa, desculpa. Quando eu falo eles... Caralho. Pronto. Quando eu falo eles têm menos chances de entrar, o erro não é do enunciado, gente, é do enunciador. A tua tendência de aluno é não confiar em qualquer professor de qualquer matéria se o cara falar menos. Você imagina um professor de física na aula falando menos. Eu peguei um cara de exatas por quê? Porque parece que cara de exatas não precisa saber português. Não é verdade? Vocês estão me compreendendo? Então, ó, tenham para vocês, tá? Mais uma vez, nós estamos com uma matéria que se você não olhar para a sua redação, você vai voltar a ver português daquela maneira antiga. Qual maneira? Que português é regra, atrás de regra e não tem aplicação prática no texto. Mentira. Alguém consegue me falar qual que é a incoerência? Com a palavra que quiser. Mantém. Tá. Isso, mantém está no plural, tá? Mas, gente, tá, a Aninha já até corrigiu. Tá bom, mas eu quero saber qual é a incoerência. Eu não consegui perceber quem que falou, tá? Não reconheci a voz. O acento em mantém tá errado. Tá, e qual que é o problema de incoerência que isso gera? Incoerência é sentido. É a faculdade que mantém, no, não os no plural, professores. remete a professores que estão no plural. Tá, e daí? Tá certo, tudo que vocês estão falando tá certo. Qual que é a incoerência? O que é incoerência, no gente? plural, tem Ó, que colocar no singular para... qual que é o sentido absurdo que tem essa frase? Pronto, deixa eu tentar ajudar. Qual que é o sentido absurdo? Que todos os professores dessa Não, universidade pô. fazem isso. Não, que os professores têm 200 anos, gente. Que os professores têm 200 anos. Tá falando que os professores têm 200 anos, pô. Tudo que vocês estão falando é verdade. Exatamente. Isso Então, vocês estão vendo? Qual que é o sentido absurdo que tem? Tá falando que esses caras têm 200 anos. E quem está publicando, quem está mantendo as pesquisas, certo? É a universidade. Vocês estão entendendo? É a universidade que mantém a pesquisa há 200 anos, e não os professores. Porque essa frase está falando que eles têm 200 anos. Vocês entendem? E aí o pessoal já matou, né? Várias pessoas já mataram. Como é que você corrige isso? Aqui, ó. Olha para cá, gente. Olha para cá. Por favor. Eu preciso que você olhe, tá? Quer ver? Peraí, deixa eu só fazer... inferno. Só fazer assim. Ó. Presta bem atenção, tá? Eu quero saber... Eu vou colocar espaço aqui. Não vai ser fácil. Nada disso é fácil. Mas vejam, a gente já consegue ver que tem alguns de vocês que já estão conseguindo responder algumas coisas. Quem que é devagar, tá? Quem que é o sujeito de divulgaram? Quem que é o sujeito de divulgaram? Professores? Professores de uma universidade inglesa. Legal. Cuidado agora. Eu vou só te lembrar uma coisa. Ó, o pessoal, a pergunta é de texto, tá? Mas olha como eu preciso do apoio de gramática.
Lembra que eu já te falei que não existe termo com função sintática binária? Essa frase é muito importante. Tudo bem? Pergunto, quem que é o sujeito de mantém com acento circunflexo? Cuidado com o que você vai responder. Eu quero saber... Só um pouquinho. Fala, David. É o quê? É o quê? Isso. E quem que é o sujeito de mantém com acento agudo? É o mesmo que. Como é o nome desse que, gente? Bora. Como é o nome desse que? Pronome relativo? Pronome relativo. Quando que pronome relativo é anafórico? Sempre. Quem que esse relativo retoma? Professores. Quem que esse relativo aqui retoma? Universidade. E por que ele está retomando universidade? Porque o verbo está no singular. Vocês estão me acompanhando? Então, essa frase com acento circunflexo, além de tudo, tem problema de coesão. Ela tem problema também de coesão. Por quê? Porque ela retoma um termo inadequado. E esse problema de coesão gera um problema do quê? De coerência. Numa escala de 0 a 10, essa frase aqui, você precisa ter consciência do que eu vou falar, tá? Ela é... Desculpa, engasguei. Bom, gente, essa frase, na FUVEST, do item 2 de avaliação, estão comigo? No item 2 de avaliação, numa nota de 0 a 5, já desceu a redação para 3. No item 2. Se o Enem seguisse o mesmo critério de exigência da FUVEST, que não segue, a gente sabe disso, o Enem é mais frouxo, o aluno já perderia 80 pontos só com essa frase. Só com essa frase, o aluno já perderia 80 pontos. A nota do caboclo já desceria para 920. Rubão, isso na realidade acontece no Enem? Não, porque boa parte dos corretores do Enem não é nem capacitado para ver isso. Uma boa parte é, outra parte não é. Por isso que a correção do Enem é mais frouxa. FUVEST não. É uma equipe muito menor, né, gente? FUVEST é uma equipe de 100 corretores. Enem está na casa de milhares. A turma adquiriu consciência da importância da matéria que vai estudar. Por quê, gente? Porque, como você pode ver, daqui a pouco eu tiro isso aqui daqui, tá? Se for possível. Como vocês podem ver, eu vou começar a conceituar, eu vou começar a discutir caso. Aí o que o aluno não pode... Como é que o aluno não pode assistir a minha aula? Achando que eu voltei para aquela aula tradicional. Eu estou te dando todo o embasamento prático da aula, antes de começar o caso. Alguém tem alguma dúvida dessa frase? Rubão, alguma coisa? Eu não consigo levantar a mão. Eu não entendi o problema de coesão. Você pode repetir, por favor? Simples, David. Quem que esse que tem que retomar? Quem que ele na prática tem que retomar? Universidade. Certo? Com acento circunflexo, quem que ele retoma? Professores. O que, né? Ou seja, com acento circunflexo, o anafórico não está retomando um termo errado? Se ele está retomando, tem problema de coesão. E o problema de coerência é gerado pelo problema de coesão. Entendi. É uma consequência. Essa frase tem um problema de coesão e de coerência. Os dois juntos, David. Os dois juntos. Tudo bem? Tudo bem, valeu. Gente, posso tirar tudo isso aqui daqui? Alguém tem dúvida para não perder tudo esse texto aqui? Tá. Vou apagar então, peraí. Bom, vamos nós. Nós vamos então começar com o conceito. O que eu quero te falar? De tudo que eu vou te mostrar, o conceito é o mais importante da aula. A aula, gente, está dividida em 3 partes. Conceito, casos especiais e revisão de alguns casos. Tá? Conceito, casos especiais e revisão de alguns casos. Ou seja, a gente já andou estudando concordância verbal. Tanto que eu vou revisar agora, só que com enfoque para concordância. Tá? Conceito, casos especiais. David, você chegou a baixar o arquivo? Estou com ele em mão já. Você viu que só tem isso? Eu não sei quantos slides deram, mas está escrito conceito e casos especiais. Isso. Não é isso que está assim?
Aham. E o nome do arquivo tem que ter o número 1, concordância verbal número 1. Não está assim? Eu acho que tá, eu já não verifiquei. Então, porque vai ter o 2. O que é o 2, gente? São os casos de revisão, que eu nem sei se vai ter necessidade de vocês anotarem, por isso eu não quis que vocês gastassem papel. Agora, se eu estou falando para a turma que o conceito é o mais importante, você não pode perder de vista aquilo que eu falei no começo do ano. Olha como eu mantive o meu discurso o ano inteiro, gente. Toda vez que eu te falar que uma coisa é mais importante do que outra na minha aula, o critério é único, incidência. De tudo que eu vou te explicar, o conceito é o que mais cai. Eu estou chamando a atenção outra vez para isso pelo seguinte: os títulos que vêm a seguir, aqui vocês vão ver que vai estar escrito em laranja, está escrito casos especiais. Ô, turma, os alunos que têm aquela visão antiga de curso de português, qual curso? Que a exceção cai mais do que a regra, eles vão supervalorizar caso especial. Você está errado. Lembra como eu dei aula de conjugação verbal? Comecei assim, ó, todos os verbos -6 terminam com a letra O. Falei, pô, tem aluno que vai ficar preocupado com os verbos que não terminam com a letra O. Não. Primeiro, regra geral. Está aqui, ó. Primeiro, regra geral. Essa primeira parte, eu quero fazer toda, vamos ver se dá certo, eu quero fazer toda a partir de perguntas. Ô, gente, eu vou perguntar, respondam para vocês ou para mim. O importante é você ver se você respondeu. Se você conseguiu responder. Eu vou dar sempre a resposta a posteriori, ou seja, depois. Se você tiver errado, você precisa me avisar. Se o aluno não me avisar, eu vou partir do pressuposto que uma matéria que eu dei no primeiro semestre, você aprendeu. Tá? Então, vocês têm que me avisar. Se você não me avisar, o teu aproveitamento de aula vai ficar comprometido. Tudo bem? Bora lá. Eu quero saber... Opa, era para ter aparecido. Eu quero saber... Só me responde o que eu perguntar, mais nada, por favor. Que é para dar tempo para todo mundo pensar, tá, gente? Tem aluno que pensa mais devagar. Então, vamos fazer a aula no ritmo da sala inteira? Vamos deixar todo mundo equilibrado, no mesmo patamar, e a gente vai subir nos degraus todos juntos. Eu quero saber se essa frase está certa ou está errada. Só isso. Mais nada. Está certa ou está errada? Ela está errada. Não importa se você responder para mim. Importa que você respondeu para você. Agora, com calma. Qual dessas duas frases está certa? Presta bem atenção, que é a terceira pergunta que me interessa. Qual das duas frases dessa está certa? As duas. As duas estão certas. Vou escrever. As duas estão certas. Ô, turma, só uma coisa, tá? Quando eu falo errado, você ouve inadequada norma culta escrita. Quando eu falo certo, o que você ouve? Adequada norma culta escrita. Não vai me escrever no vestibular os adjetivos certo e errado, hein? Tá errado falar que a frase tá errada. Tá errado. Tá bom? As duas estão certas. A pergunta é: qual das duas corrige a de cima? A de cima, a primeira, a segunda ou as duas? Você tem 3 opções. A primeira, a segunda. Não importa que você não responda para mim, responda para você. A primeira, a segunda ou as duas? As duas estão certas, porém, apenas a primeira corrige a errada. Se você não está entendendo isso aqui, tá? Se você não está... Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Deixa eu ver isso, vai dar. Tá? Se você não está entendendo isso, tem uma coisinha lá do primeiro semestre que você está esquecendo. A gente já revisa já. Tranquilo? Deixa aí. Vamos em frente. Pergunta. Oh, shit. Não tá... Essa frase. Adequada ou inadequada variante culta? Adequada ou inadequada?
e inadequada à variante culta. Certo? Qual dessas duas está adequada? As duas estão adequadas à variante culta. Certo ou não? Certo? Pergunta. Qual das duas corrige a frase errada? Qual das duas corrige a frase errada? As duas estão certas, porém, apenas a primeira corrige a errada. Sim ou não? Agora, fica vendo como isso aqui já foi dado. Ó. Fica vendo. A minha pergunta é, gente. Primeiro, agora, ó, tenta ver que eu vou começar a fazer pergunta agora mais elaborada, mais bem elaborada. Ou seja, nós vamos subir de nível de vestibular. Nós vamos subir de nível de prova. A gente vai começar a pensar na prova escrita. Pergunta. Curta e grossa. Por que a frase passeatas ocorrerá e ocorrerá passeatas? A resposta é a mesma para as duas. Por que essa frase está errada? Por que essa frase está errada? Porque o verbo não concorda com o sujeito. Porque o verbo não concorda com o sujeito. Ou seja, ouçam, não importa se ordem direta ou ordem inversa, o verbo sempre concorda com o sujeito. Turma, vamos devagar agora. Não importa a ordem, se direta ou indireta, o verbo sempre concorda com o sujeito. Tá? Tem um sempre aqui, e você vai ver daqui a pouco esse sempre virar verdadeiro porque ele está falso. Ele está falso. Agora, olha a primeira coisa que o aluno tem que notar. Quando o examinador, fizer uma questão de concordância verbal, o teu primeiro comportamento não é olhar para o verbo. O teu primeiro comportamento é sempre achar quem? O sujeito. Portanto, está subjacente à aula de concordância verbal a aula de análise sintática. Está implícito, é um pré-requisito. É óbvio, gente, que por ser o início da aula, eu estou pegando aquelas frases moleza. Agora, você tem que parar e lembrar da aula de sujeito e predicado que eu te dei. Olha que puta vantagem que esse online está trazendo esse ano. Olha que puta vantagem. Se por um acaso você não lembrar da aula de sujeito e predicado, o que você faz? Vai no YouTube e assiste a aula novamente. Ou pelo menos o trecho da aula que tinha localização do sujeito. E depois tinha classificação. Fosse no presencial, você só ia poder recorrer o quê? Às suas eventuais anotações. Tem aluno que nem anotar anota. Então, gente, presta bem atenção que eu vou te falar agora uma coisa que não é teórica, turma, é prática. O cara coloca no enunciado da questão, assinar a alternativa em que a concordância verbal. Cara, de cada 10 alunos que erram, você conversa com 9. Olha como estatística é importante. Você conversa com 9 e você pergunta para o cara assim, você procurou o sujeito? Ou não fala, não, esqueci. Então, dá para garantir que 90% dos erros de concordância verbal, gente, não estão aqui em concordância verbal. Estão lá na aula de análise sintática. Então, quem está anotando, anota em destaque, tá? Concordância verbal. E não é só na conceito, é sempre, tá? Concordância verbal. Põe letra garrafal, gente. Sempre identificar o sujeito da frase. Sempre identificar o sujeito da frase. Tá? Então, apareceu no enunciado, assinar a alternativa em que a concordância verbal... Opa! Eu vou grifar o sujeito. Rubão, se eu grifar o sujeito errado, você vai errar a questão de qualquer jeito mesmo. Então, é pré-requisito. Até aí, tudo bem? Tá? Isso, gente, vale para tudo, tá? Caso especial, revisão. Então, primeiro passo, achar o sujeito.
Você está vendo que seja em ordem direta, seja em ordem inversa, o verbo está ficando igual. Tudo bem? Turma, pergunta. Por que que essa frase... Ó, toda vez que eu perguntar por quê, cara, você fala assim, esse filho da puta está pensando nas provas da VUNESP. Pode me chamar de filho da puta. Pode chamar, não tem problema. Não me incomoda. Desde que você entre na faculdade, não tem problema. Pode me odiar, quando você quiser. Eu adoro ser odiado, inclusive. Adoro ser adorado e adoro ser odiado. Essa que é a verdade. Tá? Ou seja, de alguma forma, eu marco a vida de todo mundo. Ou por amor ou por ódio. É isso que é importante. Tá? O cara passou por mim não é indiferente. Jamais vai ser indiferente. O cara vai me odiar até o resto da vida ou vai me amar até o resto da vida. Não tem problema. Ó, eu quero que você pense assim agora. Por que que a frase ocorrerá passeata... Gente, resposta de gente grande, tá? Resposta de gente grande. Por que a frase ocorrerá passeata ou passeata ocorrerá? Por que que, embora correta gramaticalmente, não corrige a frase passeatas ocorrerão? Porque o verbo tem que concordar com o sujeito e não o inverso. Isso, e nessas frases, o sujeito que está se adaptando ao verbo. Perfeito. Então me fala uma coisa. Vamos falar em frase de boteco. Na relação verbo-sujeito, depois eu vou trocar, tá? O papo de boteco por técnico. Na relação verbo-sujeito, quem que manda em quem? É o sujeito que manda o verbo se acomodar? Ou é o verbo que manda o sujeito se acomodar? Quem manda em quem? Conseguem responder assim, gente? Quem manda em quem? Obrigado pelo silêncio, respondo eu. É o sujeito que manda no verbo. Tudo bem? O sujeito que manda no verbo. Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém consegue me dar um sinônimo do verbo reger? Reger? Que vem de rei. Você teve a regência una, a regência trina, reinar. Reinar, maravilha, Bia. Um cara que reina, Bia, ele pede ou manda? Um cara que reina, ele pede ou manda? Ele manda. Ele é o mandante. E aquele cara que é mandado? É o mandado. Só que eu não quero usar o verbo mandar, eu quero usar o verbo reger. Aquele que manda é o regente ou regido? Aquele que manda é o regente ou regido? Eu preciso ouvir, gente. Aquele que manda, regente. Então o regente manda, o regido obedece. Isso na aula de regência vai ser importante. O regente manda, o regido obedece. Então o sujeito é regente do verbo. Então o verbo obedece o sujeito. Então a gente está começando a aprender a dizer de maneira melhor. Na frase passeata ocorrerá, eu estou fazendo... turma, por favor, olhem para cá, tá? Por que a frase passeata ocorrerá está errada? Porque eu estou fazendo o regente, sujeito, se acomodar ao sujeito. Desculpa, se acomodar ao regido. Errei, tá? Vou falar tudo devagar, tudo outra vez. Eu estou fazendo o regente se acomodar ao regido. Quando, na verdade, é o regido que se acomoda, que obedece. Usa o verbo que você quiser. É o regido que se acomoda, que obedece ao regente. O raciocínio está claro? Então você vai olhar para essas duas frases agora. Bom, primeiro, ficou claro para todo mundo, gente, que é humanamente impossível fazer concordância verbal sem achar sujeito? Porque o sujeito é o cara que manda, pô. Então, assinale a alternativa em que o verbo está certo ou está errado. Pode achar o sujeito. Tem uma coisinha que eu estou deixando passar batido, que eu vou explicar daqui a pouco, que é isso, Ele concorda em número e pessoa. Eu estou deixando passar batido, que eu vou usar daqui a pouco. Número tem 2. Singular e plural. Pessoa tem 3. Primeira, segunda e terceira. Mas eu vou usar isso daqui a pouco. Até aí, tudo bem? Agora, gente, olha para cá um pouquinho. Qual é a diferença desse sujeito para esse sujeito aqui? Qual é a diferença desse sujeito para esse sujeito?
Aqui o sujeito é simples, mas aqui o sujeito é composto. Tá claro o que eu estou falando? Aqui o sujeito é simples, perdão, aqui o sujeito é simples, aqui o sujeito é composto. Tudo bem? Aqui o sujeito é composto, ordem direta. Aqui o sujeito é composto, ordem inversa. O que você está vendo? Que aqui o verbo vai ficar de uma única forma. O verbo está concordando com o sujeito. Certo? Mas aqui o verbo está ficando de duas formas. Ô, Rubão, você não falou que o verbo sempre concorda com o sujeito? Falei. Sujeito composto não são dois? São. Então, por que o verbo está podendo ficar no singular? Então, gente, presta atenção agora. É verdade que o verbo... isso é o que mais cai em vestibular de concordância, por incrível que pareça, tá? O que eu estou escrevendo agora, tá? É verdade que o verbo sempre concorda com o sujeito? Desde que o sujeito seja simples. Então, além de saber identificar, você tem que saber o quê? Classificar o sujeito. Ou seja, por trás de uma aula de concordância, gente, por trás de uma aula de concordância, está a aula de sujeito e predicado. Olha para cá um pouquinho, por favor. Haverá ou haverão alunos aprovados. Aprovados. Haverá ou haverão alunos aprovados? Sem medo. Mete bronca. Haverá ou haverão? Haverá. Haverão. Por quê? Vai, fala. Porque o verbo haver, quando significa existir, o sujeito é inexistente. Isso aqui vai estar na parte final da aula, vai ter slide, é revisão. Ou seja, quando eu te dei essa aula aqui de sujeito e predicado, eu já forcei muito concordância. Porque, gente, se você pega a prova da FUVEST, concordância verbal está entre os 7 assuntos que mais caem na primeira fase. Análise sintática sujeito e predicado não está entre os 15 assuntos que mais caem. Aí o cara fala, então não preciso saber sujeito e predicado? É mentira. É mentira, porque sem sujeito e predicado você não faz isso. Então, vamos lá. Presta bem atenção no que eu vou te falar, tá? Verbo sempre concorda com o sujeito, desde que o sujeito seja simples. Pode imaginar a variável que você quiser. Rubão, e se a frase estiver em ordem inversa? Sempre é sempre. Então, essa frase, ela virou verdadeira se você acrescentasse desde que. Tudo bem que desde que é uma condição, né, gente? A frase tem sujeito simples? Tem. O verbo sempre concorda com ele. A tua imagem aumentou assim, Isa, não sei o que aconteceu. A tua imagem fez um zoom na minha cara. É que travou, mas eu te escutei. Gente, então o verbo sempre concorda com o sujeito, desde que seja sujeito simples. O que o aluno que está matutando... Eu sei, gente, que em aula não é fácil pensar. Eu juro que eu não tenho experiência em comportamento de vocês em casa, né? Eu tenho muita experiência com vocês em comportamento de sala de aula. Então, em sala de aula, eu consigo olhar para o aluno e consigo ver se a sala está dispersando, por cansaço. Em casa, eu mal vejo a figura de vocês. Então, toma cuidado para não dispersar, tá? Tá em casa, com a câmera desligada, tá aqui, tá no ato, sei lá o que você está fazendo, toma cuidado. Isso aqui de concordância verbal é o que mais cai. E, ordem inversa. Ordem inversa, em termos de pergunta, é o que mais cai. Tá? Você quer ver uma coisa, gente? Você vira e fala assim, puta que pariu. Fazer uma frase bem popular, até que, enfim, chegou as férias. Não aguentava mais. Todos vocês falam essa frase. Eu também falo. Sabe que frase que você não fala? Puta, graças a Deus as férias chegou. Aí o que você fala? As férias chegaram. Você imagina, eu sei que vai ser muito difícil
eu consegui simular o que eu faço no presencial agora, mas vou tentar. Você imagina que eu estou distribuindo redação na sala de aula, tá, gente? Estamos lá na sala de aula outra vez. Imagina uma sala de aula. Quem diria que a gente teria saudade de sala de aula, hein? Quem diria? Imagina que você está em sala de aula. Eu recebi redação para devolver para vocês, eu vou falar, gente, eu recebi algumas redações, vou devolver, e depois eu vou ver quem falta, tá? E aí eu vejo quem falta, anoto e vou pegar, beleza? Aí distribuí as redações, aí veio e pergunta assim, pessoal, quem falta receber redação? Quem falta receber redação? De cada 10 alunos que estiverem faltando, 9 vão falar assim, ó, Rubão, falta eu. Só que falta eu está errado. O correto é falto eu. Conjuga o verbo faltar. Eu falto, tu faltas, ele falta. Então, gente, na frase falta eu, vocês estão me acompanhando? Eu é o sujeito da frase. Eu falto receber. Você fala, nossa, essa frase é feia pra caralho. Eu vou falar, você também é e existe, porra. Então a frase feia existe, miserável. O critério não é estética. O bonitinho existe mais do que o feinho. Mentira! Gente feia existe mais que gente bonita. Gente bonita só existe na internet com Photoshop, pô. Nós é tudo feio. O pessoal normal é tudo feio, cacete. Então, turma, eu brinco, mas o aluno chega no critério. É brincadeira a realidade, né? Porque como é que vocês resolvem essas questões do vestibular? Na base da hipnose. O cara fala assim, na alternativa que está errada, você fica lendo. Falta eu receber. Falto eu receber. E você fica hipnotizando a porra da frase. E você não faz análise nenhuma. Sabe qual que é a melhor postura que você teria agora? Fala a verdade, é assim que eu faço essa bosta. Enquanto a gente não assume uma postura nossa, turma, a gente não muda. Não adianta. Então você veja. Tá? Também está errado. Também está errado. Eu faltei. Faltei eu, Bia. Conjuga o verbo no passado, Bia. Faltei, faltaste, faltou. Aí, ó. Faltou eu receber. Tá errado, Bia. Ó, e, gente, uma coisa importante, tá? Uma coisa importante. Eu agora estou dando aula de conjugação verbal. Então, quando eu falar o verbo concorda com o sujeito, significa que o verbo concorda com o sujeito em qual tempo? Todos. A pergunta da Bia é muito importante, porque tem aluno que acha que o verbo, dependendo do tempo, muda. Não, Bia. Ó, vamos fazer, Bia? Ó, quer ver? Espera aí. Vamos fazer, gente? Faltei eu receber, faltarei eu receber. Tudo isso aqui é certo, tá? Quem mais? Faltava eu, né? O imperfeito, faltava eu, faltara eu receber. Estou colocando do indicativo, tá? Não sei se... Ó, terei faltado eu receber. Aí, ó. Tá? Nossa, o Doca deu outra. Puta, ficou até tonto, cara. Ave Maria. Cachorro miserável, meu. Eu troquei a ração dele. Putz. Ó, não importa o tempo, tá, gente? Essa pergunta da Bia, turma, ela é muito recorrente. Então, a matéria é cumulativa. A aula de conjugação verbal você já teve. O tempo não influencia para a concordância. Tá? Tudo bem? Beleza? Tá? Então, gente, alguma dúvida aqui? Posso apagar? Posso apagar esse textão aqui? Beleza. Espera aí. Então, turma, deixa eu catar meu bagulho. Então, você vai tomar muito cuidado com ordem inversa. Tá? Frase com ordem inversa, a chance de erro é muito maior. Bom, pois bem, o conceito está dado. O que equivale a dizer que todos os casos especiais, sem qualquer exceção, vão ter a ver com o sujeito. Tá? Silepse é uma figura de linguagem. Tá? Na aula de figuras de linguagem, gente, eu vou revisar a silepse. Tá?
Silepse existem de 5 tipos. 3 tipos. Desculpa, peraí. Sempre que eu ouvir a palavra silepse, você vai associar com concordância. Ou verbal ou nominal. Tá? Silepse é uma figura sintática que chama. Existem figuras de linguagem que são figuras sintáticas. Tá? Ou seja, pressupõe análise sintática. Tá bom? Peraí. Caralho, gelou o café. Ó. Então, gente, ouviu a palavra silepse? Concordância. Tá? Seja verbal, seja nominal. Silepse, em concordância verbal, existem de 3 tipos. Tá? Aí tem as concordâncias, as silepses de concordância nominal. Depois eu te explico. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Presta atenção, turma. Rubão, imagina você conversando comigo. Rubão, nesta época... Peraí. Presta bem atenção com tranquilidade, tá? Nesta época do ano, vírgula, a gente... Vai, você está ou estamos? Ou tanto faz? Qual que é o correto de verbo? A gente está ou estamos? Eu já vou deixar uma coisa marcada aqui. A gente está ou estamos? Conversa comigo, gente. Está? A gente está. Deixa aí, depois eu volto. A palavra gente, pergunto, ela tem sentido de singular? Singular ou infernito? Singular ou plural? Ela tem sentido de singular ou plural? Plural, certo? E forma? E forma? De singular. Certo ou não? Portanto, em português moderno, contemporâneo, predomina concordância semântica ou formal? Predomina concordância semântica ou formal? Em português contemporâneo, predomina concordância semântica ou formal, gente? Formal. Sabe por quê? Porque a concordância semântica não exige frequência em escola. E a concordância formal exige frequência em escola. Portanto, erros de concordância verbal revelam alunos com baixo grau de escolaridade. Cheguei onde eu queria. Erros de concordância verbal, você já sabia, né? Erros de concordância verbal afetam a figura do enunciador. Isso eu já sabia. Por quê? Porque revelam um enunciador com baixo grau de instrução. Porra, pelo amor de Deus, para e pensa. Você está fazendo uma redação lá na FUVEST para entrar na melhor faculdade, na melhor universidade do hemisfério sul. A USP é a melhor universidade do hemisfério sul. E você vai querer entrar revelando que você tem baixo grau de instrução? Você precisa ter consciência do que isso aqui gera na tua redação. Você precisa ter consciência do quanto que você pode ter perdido nota. Gente, estão faltando 3 redações para vocês entregarem para a gente. 3, para concluir o curso. Você tem que ter consciência quanto que você pode ter perdido de nota ao longo desse ano todo, quem tem feito redação, milagre ninguém produz, né? Quanto que você pode ter perdido de nota disso aqui? Ô, Rubão, então quer dizer que quando eu cometi um erro de concordância verbal, eu não perdi nota só do item 3? Não, você perdeu a nota do item 3 e do 1, na hora. Na hora. Turma, vocês lembram que eu falei bastante essa frase aqui?
Cuidado, turma, porque a régua de correção do corretor não é a do aluno. A régua de correção do corretor é mais alta, fazendo a metáfora. A gente tem que chegar a atingir a altura da régua, não abaixar a régua. Não tem cabimento. Por isso que a gente aumentou a régua da correção do Enem. A gente aumentou consciente. Porque se a gente abaixa a régua, a gente não prepara vocês para a USP. A gente não prepara vocês para a FUVEST. Eu te falo na manhã, né? Um cara que está preparado para a FUVEST está preparado para o Enem infinitamente melhor. Um cara que está preparado para o Enem não necessariamente está preparado para a FUVEST. Então a gente pôs a régua alta. E a gente está tentando fazer vocês chegarem lá. Então, a concordância em português contemporâneo, quando eu escrevo contemporâneo, gente, o aluno que é mais escolado, ele fala, opa, peraí, então tem variantes linguísticas de época para cá? Então houve uma época, aqui, gente, houve uma época em que o correto era isso, ó. Houve uma época em que o correto era isso, porque houve uma época em português em que a concordância era semântica. Está acompanhando? Você sabe quando que a concordância começou a ficar formal? Quando começou a ocorrer urbanização no Brasil. Quando começou a ocorrer urbanização. E começou a ter preconceito. Todo mundo está indo comigo para o Enem? Quando começou a ter preconceito contra a língua do campo. É por isso que, nesse país eco de bosta aqui, as pessoas que têm grau de escolaridade se acham melhores do que pessoas que não têm grau de escolaridade. Eu espero que nenhum de vocês tenha esse mau comportamento. Mas vocês sabem que tem muita gente que tem isso. Tem gente que menospreza empregada doméstica simplesmente porque a pessoa não estudou. Como se estudo fosse garantia de alguma coisa. Sabe o senador que foi pego com dinheiro no rabo lá? Sabe o senador que foi pego com dinheiro no rabo? Ele tem grau de escolaridade. Vocês viram na pandemia algum pobre invadir supermercado? Vocês viram? Não, né? Mas vocês viram político roubar pra caralho. Vocês viram político roubar pra caralho. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém pelo grau de escolaridade. Entendem, gente? Tá? Então houve... Cara, ó, a gente está naquele ponto de reflexão. Tá? A gente está fugindo do paradigma da regrinha. Regra por regra, moçada, é uma aula que eu dou em 10 minutos. A reflexão que eu quero que você tenha. Tá? Então, houve uma época em que isso aqui era o correto. Hoje não mais. Rubão, mas não tem situação que isso está certa? Já tinha falado. É quando for figura de linguagem. Turma, eu vou agora entrar mais naquela aula mecânica gramatical. A reflexão foi. A reflexão foi. Porque agora eu vou... Não tem jeito, tá? Eu não posso também não dar. Por quê? Porque vocês vão fazer tudo quanto é prova por aí, né? E tem prova por aí que vai pedir aquelas coisinhas... como é que eu vou falar? Não coisinhas de mérito, tá? Aquelas coisas que demandam menos reflexão. Silepse. Pode ser de pessoa. Você vai marcar, tá? Porque eu não vou marcar. Pessoa. Primeira, segunda ou terceira. Ó, sabe como você pode traduzir silepse? Como discordância. Silepse. Discordância de pessoa. Então, gente, olha para mim só um pouquinho para fazer um gesto. Pessoa. Sujeito. Ou vai estar na primeira, ou na segunda, ou na terceira. E o verbo não vai estar batendo. Então, por exemplo, eu vou ter um sujeito de primeira e um verbo de segunda, tá? Dá uma olhada lá, ó. Tá? Pode ser de número. Olha lá, ó. Pode ser de número. O que é número? Singular e plural. Tá? Tá invertido, hein? Agora que eu vi, hein? Tá invertido, né? Ó. Ah, não, plural, não, tá certo, desculpa. Tá? Ô, pessoal, agora, presta atenção para eu fechar. E pode ser de número e pessoa. Isso aqui, ó. Olha para cá um pouquinho. Olha, todo mundo olhando? Presta atenção. Presta atenção. Gera efeito de sentido. Ó, agora FUVEST. Peraí, o que você marca aqui? Pessoa.
primeira, segunda e terceira, número singular e plural, tá? Número singular e plural, tá? Agora, quer ver uma coisa? Eu queria que alguém me ajudasse, tá? Peraí. Deixa eu achar aqui. Ó, isso aqui, gente, eu não lembro se é uma frase do Drummond ou do Bandeira. Ó, os brasileiros. Me fala uma coisa. Sem a silepse, qual que é a concordância? Os brasileiros. Me fala a concordância. Sem... Estou vendo a hora. 1h10. Me fala a concordância. Os brasileiros são ou os brasileiros somos? Sem a silepse. Os brasileiros são, certo? Certo? Tá. Quando ele fala quando ele fala os brasileiros somos, o que ele fez? Silepse, certo? Peraí. Eu vou fazer todo o... Já respondo já, tá, Bia? Pergunta. Opa, onde está o silepse? Gente, cuidado. Qual é o efeito de sentido que isso gera? Efeito de sentido que isso gera? Já respondo, viu, Bia? Fala. Inclusão. Inclusão, legal. Inclusão. Presta atenção agora, gente. A gente, olha para o texto de baixo. A gente não sabe. Não sabe. A gente não sabe escolher presidente. Certo? A gente não sabe escolher presidente. Sem silepse. A gente não sabemos escolher. Silepse. Até aí tudo bem? Todo mundo vem comigo? Agora, de cada 10 alunos, uns 6 vão errar. Qual é o efeito de sentido? Cuidado, não... Ó, gente, quando eu aviso assim, ó, uns 6 vão errar, provavelmente o erro vai ser menor. Mas quando eu te aviso, ó, uns 6 vão errar, o que você faz? Ou não vou responder rápido, então. Você está vendo que aqui tem um texto. Eu coloquei o texto inteiro, porque sem o texto inteiro você não consegue responder. A gente. Peraí, deixa eu subir aqui. A gente. Opa. Sintaticamente. Igual ou diferente de nós. A gente. Sintaticamente igual ou diferente de nós? Diferente, certo? Porque um joga o verbo no singular, outro joga o verbo no plural. Vocês estão me acompanhando? A gente. Semanticamente. Semanticamente. Igual ou diferente de nós, gente? É igual. Certo? Certo? Portanto, na frase a gente não sabemos, ela não tem efeito de sentido de inclusão. Porque quando eu falo a gente não sabemos, eu já estou me incluindo. Sim ou não? Então, sim ou não, David? Balança a cabeça, David. Sim ou não? Sim? Então, ponto 1. Primeira coisa, o efeito de sentido não é sempre de inclusão. O efeito de sentido varia de frase para frase. O efeito de sentido varia de frase para frase. Efeito de sentido é algo explícito ou algo implícito? Implícito. Alguém consegue, gente? Olha a música. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem Guigo pensando que nós é indigente.
Até pulei essa concordância. Ó, nem tinha pegado isso aqui, ó. Nós é indigente, inútil. A gente somos inútil. Quem que é esse agente? Quem que é esse agente? É nós. Quem que é nós? São os brasileiros. Certo? Ajuda? Alguém? Arrisca? Bom, eu Vai, pode falar fala. isso. Ah, eu pensei no negócio. Será que, tipo, a gente não sabe, é uma coisa que, tipo, é consequência de uma ação recente e o sabemos é algo que, tipo, tá O enraizado? tempo verbal é o mesmo, o David. Eu sei, tu sabes, ele sabe e nós sabemos. Uhum. O tempo verbal é o mesmo. Passado é soubemos, né, David? Soubeste, soubemos. O tempo verbal é o mesmo. Alguém? Se arrisca? Eu não sei se é bem essa palavra, mas para Fala. mim é meio de universalização, entende? Não sei. Tá bom. Ele reforça a inutilidade do brasileiro. Ele reforça. Na verdade, né, Isa, os brasileiros somos inútil. Qual brasileiro é inútil? Todos. Então, a universalização que você falou está aqui, ó. Também está aqui. Ele reforça a inutilidade. Tanto é verdade, gente. Isso aqui é pergunta da Unesp, hein, turma? Tanto é verdade que ele reforça a inutilidade do brasileiro, porque olha quantas silepses ele faz aqui, ó. Tá vendo? Ele está dando a entender, o brasileiro é tão inútil que nem a concordância básica ele sabe. Isso aqui eu copiei e colei, tá, gente? Do encarte, do traje a rigor. Não fui nada eu que inventei. Então, presta atenção, ó. O único caso, ó, turma, o único caso em que o sujeito simples não vai ter concordância, tá vendo? É quando houver silepse. Isso aqui encerra o sujeito simples. Presta atenção que eu vou falar algo. Deixa eu ver. Peraí. Nem vou desenvolver. Ó, então vamos lá, gente. Vamos lá. Sujeito simples. Quando que ele concorda com o verbo? Sempre. Sempre. Tá? Quando que o verbo concorda com o sujeito simples? Sempre. A única, entre aspas, que não é uma exceção, tá? A única possibilidade de não concordar é se tiver silepse. Aí é figura de linguagem. Rubão, posso fazer uma silepse na redação? Essa pergunta é sempre importante. Eu vou te falar, pode, desde que o efeito de sentido seja coerente com o seu contexto. Então, respondendo, posso fazer figura de linguagem? Pode, deve. Turma, eu já estou preparando o terreno para figura de linguagem, hein? Toda figura de linguagem gera efeito de sentido. Você ouviu essa frase? Toda figura de linguagem gera efeito de sentido. Silepse é uma figura. Portanto, se você gerar o efeito de sentido, está me acompanhando? E for coerente no seu contexto, maravilha. Todas, Bia, toda figura de linguagem enriquece o texto, Bia. Um texto de caráter científico com figura de linguagem, sabe o que ele mostra, Bia? Um autor versado no assunto e versado também em literatura. Ou seja, é uma pessoa que leu muito. Você se credencia como enunciador. Olha os truques que você usa para convencer o corretor. Os truques de convencimento do corretor, gente, estão em credenciar o enunciador, não o enunciado. Só que o enunciador é credenciado pelo enunciado. Eu estou falando um monte de palavra técnica, vocês estão me acompanhando? Todos estão me acompanhando? Tá? Tudo bem? Bia, eu vou te responder da seguinte forma. A Bia fez uma pergunta importante, tá? A Evolucional coloca a régua alta também. Eu te diria o seguinte, Bia. Nas questões, sim. A correção de redação deles é uma redação padrão Enem. Não é padrão FUVEST, óbvio. Não, a correção que eles fazem do Enem é bem mais frouxa do que a nossa, porque a nossa do vetor está padrão FUVEST.
Ó, um aluno que está tirando numa redação Enem 700 com a gente, 700, 740 e tal, vai tirar de 900 para cima no Enem. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Tá? Então, a gente está, de fato, fazendo uma correção conscientemente mais pegada. Mesmo para padrão Enem. Que faz tempo que vocês não fazem, na verdade. Né? Mas a correção do evolucional, Bia, ela está nas questões num padrão com a régua mais alta que o Enem, eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá? E a redação no padrão do Enem, tá? Ô, gente, deixa eu repetir uma coisa aqui, que eu vou deixar... Que eu me mutei, né? Agora fui eu mesmo. Ó, eu vou deixar o gancho para a aula de segunda-feira, que está pronta, aí eu termino isso na segunda. Então, vamos lá. O que você está pensando? Ou o que você deveria estar pensando? O que eu estou pensando, Rubão? Que você é um filho da puta que você tem que morrer. Não, tá. Mas o que você deveria estar pensando, então? Concordância verbal. Preciso achar o sujeito. Se o sujeito for simples, o verbo sempre concorda. Não importa a ordem. Tudo bem? A não ser que ocorra uma silepse. A ordem da aula ela é planejada. Tudo bem, gente? A partir de agora, você vai ver que a aula é tipificada pelo tipo de sujeito, para ser redundante, né? Então, para cada tipo de sujeito agora, o verbo vai ficar de uma maneira diferente. Turma, para e pensa um pouquinho. Lá na aula de sujeito e predicado, eu te expliquei sujeito simples, composto e inexistente, certo? Rubão, você já me explicou tudo de sujeito? Negativo. Eu tenho coisa para te explicar agora. Eu tenho coisa para te explicar agora. Obviamente que o segundo caso especial de tipo de sujeito não pode ser composto. Vai ter que ser outro tipo. Até aí, tudo bem? Até aí, tudo bem? Turma, para a aula de segunda-feira, tentem fazer para casa, do material de exercício para casa, façam de vestibular pelo menos umas 10 questões, tá? Com o seguinte enunciado: assinale a alternativa correta. Você tem que treinar, procurar sujeito quando você encontrar esse enunciado. Rubão, mas aí apareceu um sujeito que você não tinha explicado ainda. Beleza. Eu não sei se você reparou que eu estou desde a aula anterior da retrasada, eu estou fazendo a minha aula no modelo de aula inversa. Não sei se você reparou. Eu estou mudando a estratégia de aula no final do curso. Eu estou pedindo para você fazer 10 questões sem ter terminado a aula. É de propósito. Gente, eu só te falei de sujeito simples. David, olha para os teus slides aí. Quantos títulos de casos especiais tem? Quantos títulos? Pode ver que são 7. Não são 7? Só 7. expliquei um. Eu expliquei 1/7 da matéria e estou pedindo para você fazer exercício. Gente, tem estratégia. Tem estratégia. Fica animada, Bia. Fica animada, porque a nota devolucional é a nota do Enem, Bia. Pode continuar animada. Só não pode desanimar com a nossa nota, que a gente está dando Enem. Só isso que você não faz. Mas pode continuar animada, Bia. A nota que você está tirando no evolucional vai ser uma nota muito próxima da que você vai tirar no Enem. Fique tranquila. Continue animada. Gente, sexta-feira eu sempre tenho uma preocupação maior, porque vocês têm um dia muito puxado. Alguém tem dúvida até aqui? Não? Fazer um trem.